O programa a seguir é livre para todos os públicos. TV Câmara apresenta Jornal da Câmara. Olá, boa noite. Eu sou Rebeca Paroli Macou e começa agora mais um Jornal da Câmara. A Câmara apresentou na última segunda os servidores efetivos que ocuparão cargos de chefia, após a realização de uma reorganização administrativa. Na manhã da última segunda, o presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, apresentou aos demais integrantes da mesa diretora os servidores efetivos que ocuparão cargos de chefia após uma reorganização administrativa da Casa. Serão 5 diretores de departamento e 7 chefes de setores. Com a reestruturação, ao invés de 7, agora serão 5 departamentos, sendo eles Jurídico e de Transparência, com a diretora Laura Margoni Checoli, Legislativo, com a diretora Mariane Vicente Pereira de Souza, Financeiro, com o diretor Francisco Gomes Ferreira, Administrativo e de Documentação, com isso a extinção do Departamento de Documentação e Transparência, com a diretora Milena Petrocelli Furlan Dionísio, que terá os setores de compras e contratos, chefiado pela servidora Daniela Clemente de Oliveira, infraestrutura e logística, chefiado por Laís Paroli, recursos humanos, por Anelia Aparecida Godoy, e setor de gestão de documentação e arquivo, chefiado por Giovana Fenili Calabria. O Departamento de Comunicação Social, Rodrigo Alves, assume como diretor e terá os setores de jornalismo, de produção e de cerimonial, excluindo desta forma os departamentos de Relações Públicas e Cerimonial e da TV Legislativa. Rebeca Maria Paroli Macou assumirá o setor de jornalismo, Márcio Augusto Braga a produção e Martim Vieira Ferreira o setor de cerimonial. Milena Dionísio, do Departamento Administrativo e de Documentação, destacou que a casa vai ser gerida por técnicos preparados e dispostos a servir. Essa nova reestruturação nos traz um grande desafio. Eu acho que é uma oportunidade única, para essa Câmara e que só está sendo possível graças à seriedade dos nossos gestores, que é a mesa diretora. Eles, desde o início do mandato do Gilmar e dessa mesa, eles têm imprimido uma gestão técnica dessa casa. E agora, com essa nomeação, isso só vem a consolidar. Nós, funcionários de carreira, sempre fizemos o técnico e agora a casa também vai ser gerida por técnicos de carreira. Técnicos que são treinados, são capacitados e que vão. E a minha expectativa é que desenvolvam um trabalho realmente de excelência, um trabalho de apoio, de auxílio aos vereadores, de atendimento às normas, tanto do Tribunal de Contas do Estado quanto dos Tribunais de Justiça. Uma Câmara efetivamente técnica, voltada para servir, para que os vereadores possam fazer política com integridade, política de apoio, de assistência ao cidadão, que é a função deles, de representar a Câmara. E nós vamos estar dando todo o suporte por trás disso. Então, eu acho que o que a gente ouviu de todos os que foram apresentados aqui é a disponibilidade de servir. Nós não estamos aqui para comandar, nós estamos aqui para servir. A vereadora Ana Pavão, primeira secretária da mesa, e o vereador Acácio Godoy, vice-presidente da Câmara, elogiaram a nova estrutura da casa. Nessa posse, nós tivemos 5 palavras que prevaleceram em todas as falas, que é missão, legado, comprometimento, amor. Então, a gente vai fazer tudo isso com a gratidão. Então, que é a gratidão que eles têm pela cidade, pelo carinho com eles. E volto a falar, Piracicaba só vai ter a ganhar com tudo isso. Novamente, a Piracicaba sai na frente na hora de ter uma Câmara efetiva, atendendo à legislação e também
uma Câmara que consegue cuidar dos seus assuntos internamente, né, e dar resposta rápida aos desafios que surgem, sejam legais, administrativos. Eu acho que os trabalhos estão em excelentes mãos, capazes, capacitadas, e a gente segue trabalhando em favor da população de Piracicaba. Pedro Kawai, segundo secretário, e Tiago Ribeiro, suplente de vice-presidência, também comentaram sobre os nomeados. Nós temos profissionais da mais alta competência nos departamentos que estão assumindo uma responsabilidade muito grande e que, com certeza, vai dar uma estrutura ainda melhor para o atendimento, não só para os gabinetes, mas como para toda a população, principalmente através da transparência, através das legislações que são pertinentes ao município e que a gente pode, com certeza, contar com o profissionalismo desses servidores que assumiram essa enorme responsabilidade. Hoje nós somos, já a nível nacional, uma Câmara reconhecida pela excelência, pela gestão, pela transparência. E a minha gratidão, eu que estou no meu primeiro mandato, estou absorvendo muita coisa aqui, graças à transparência do servidor, né? Então, se a Câmara é o que é e se ela está no patamar que está, é graças ao servidor de carreira que administra com amor e seriedade essa instituição legislativa. O presidente da Câmara, vereador Gilmar Rota, também comentou sobre a mudança e destacou o grande número de mulheres escolhidas para os cargos de chefia. Minhas expectativas são as melhores possíveis. São as melhores, eu acho que foi um acerto muito grande de dar a condução de toda a casa funcional da Câmara Municipal nessa nova gestão de servidores concursados, efetivos, que estão assumindo todo esse comando da casa, em todos os departamentos, em todas as ações administrativa, financeira, pública da casa. Foi um acerto muito grande e eu acho que foi um acerto muito melhor. Pela primeira vez na história de Piracicaba, na história da Câmara Municipal de Piracicaba, ela será administrada 90% por mulheres. 90% por mulheres nos setores principais. Temos, sim, diretores homens, né, que também são competentes, estão comprometidos com essa causa, eles vão se dedicar também, né? Mas é uma coisa inovadora, tá? Uma inovação aqui, mais uma vez, feita pela Câmara Municipal de Piracicaba. Durante a primeira reunião dos membros que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, foram definidos 3 eixos de trabalho. Confira. 3 eixos de atuação foram propostos na tarde da última segunda-feira para nortear os trabalhos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Câmara Municipal de Piracicaba, que investiga irregularidades no SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto do município. As propostas foram apresentadas pela vereadora Raide Almeida, que preside a CPI, acompanhada do relator, o vereador Anilton Rissato, tendo como membro o parlamentar Tiago Ribeiro. Diversos servidores e departamentos dão suporte para a CPI. A primeira frente de trabalho investigará a constante falta de água em Piracicaba, bem como as perdas físicas e a coloração na água. Também estão nos planos da CPI verificar os aumentos das tarifas e supostos preços abusivos, além da inadimplência. Analisar contratos firmados pela autarquia, folhas de pagamento, funções gratificadas e horas extras de servidores, assim como as ordens de serviço sem atendimento ou finalizadas de forma irregular. A parceria público-privada envolvendo o contrato do SEMAI com a empresa Mirante engloba o 3º eixo de investigação com 10 pontos a serem questionados. Entre eles, a periodicidade de análise de esgoto tratados de cada ETE, estação de tratamento de esgoto, despejo irregular de esgotos em corpos hídricos da cidade, o tempo de espera de abertura de uma ordem de serviço até a resolução dos problemas, a fiscalização dos serviços prestados pela empresa Mirante e outros indicadores contidos nas planilhas distribuídas a servidores dos departamentos Legislativo, Jurídico e Comunicação da Câmara. A presidente da CPI adianta que informações adicionais serão requeridas pela comissão. E além desses 3 grandes eixos, nós estamos buscando alguns documentos suplementares. A própria Câmara de Vereadores, em 2019, já teve uma comissão de estudo
Então, nós vamos também buscar o relatório dessa comissão, ver o que foi apurado nessa comissão, porque pode nos trazer subsídios. Teve um inquérito civil público que foi instaurado pelo Ministério Público. Nós também queremos informações com relação a esse inquérito e também tem a própria audiência pública que aconteceu há cerca de um mês aqui nesta casa, que o atual presidente, o senhor Maurício, trouxe uma série de apontamentos que também vamos buscar informações nesses 3 documentos para que nos subsidiem daquilo que já foi apurado e que está sendo apurado, para que nos orientem e nos deem mais elementos para os nossos trabalhos. Essa CPI é uma CPI que vai ficar na história de Piracicaba. Iremos apurar todas as irregularidades que existem na autarquia, né, no SEMAI, e que a sociedade piracicabana anseia por isso. Nós viemos preparados, Marcelo, com a pauta para essa reunião, né? O corpo interno da casa também colocando-se à disposição, os nossos departamentos jurídico, legislativo, vocês da TV, da comunicação, a quem sou grato pela excelência no trabalho, pela transparência, e dizer para a sociedade piracicabana que nós estamos empenhados em fiscalizar o que precisa ser fiscalizado, melhorar o serviço da autarquia e, assim, trabalhar para a qualidade de vida da nossa cidade, né? A questão do saneamento, a questão da demora, contratos a serem investigados. O que eu peço para vocês, para que acompanhem através dos nossos departamentos aqui desta Casa de Leis, o andamento que nós vamos esclarecer diariamente os acontecimentos dessa comissão parlamentar de inquérito e pedimos a participação da sociedade civil. Você vai acompanhar todos os desdobramentos da CPI aqui pela TV Câmara e pelo nosso site, o câmarapiracicaba.sp.gov.br. Desde 1997, por meio de decreto do ex-governador paulista Mário Covas, o dia 9 de julho é feriado em todo o estado de São Paulo. A data marca o início do maior confronto militar brasileiro do século XX, ocorrido no ano de 1932. É a chamada Revolução de 32. E para lembrar a data, a equipe da TV Câmara preparou uma reportagem especial. Acompanhe. Quem passa apressado aqui pela Praça José Bonifácio muitas vezes nem nota ou mesmo desconhece o significado deste monumento, construído no final da década de 30 e que busca homenagear os cerca de 600 piracicabanos que participaram dos combates que tiveram início em 9 de julho de 1932. Mas você sabe o que foi esse conflito? Para entendermos a Revolução de 1932, é preciso voltarmos um pouco mais no tempo, mais especificamente para o período conhecido como República Velha, que vigorou em nosso país entre os anos de 1889 e 1930. A exportação de produtos agrícolas primários, com destaque para o café, movimentava a economia nacional, trazendo não só dinheiro, mas também poder para as oligarquias estaduais. Na presidência do país, representantes de São Paulo e Minas Gerais, os estados mais ricos e prósperos do Brasil à época, revezavam-se no mais alto posto político da nação, no que ficou conhecido como política do café com leite. A Constituição que tínhamos no Brasil ela era arcaica, já do século XIX. Final do século XIX, expirava ainda ares monárquicos, escravagistas, não dava certos direitos. Buscando romper com este modelo, após o início do declínio do café e de disputas entre paulistas e mineiros, Getúlio Vargas, com o apoio de segmentos do Exército, parte do Rio Grande do Sul rumo ao Rio de Janeiro, então capital federal. E em outubro de 1930, num golpe de Estado, depõe o presidente Washington Luiz e impede a posse de Júlio Prestes, eleito no mesmo ano. Assim que toma o poder, Getúlio fecha o Congresso Nacional, nomeia interventores para os estados e põe fim à Constituição de 1891, que vigorava até então. Descontentes com os rumos da política nacional e já há 2 anos sem a realização de uma Constituinte, conforme prometido por Vargas,
cresce o descontentamento da população paulista e uma série de manifestações contra o governo varguista se espalham por São Paulo. Numa destas ocasiões, na noite de 23 de maio de 1932, na cidade de São Paulo, 4 manifestantes contrários ao governo federal são baleados e mortos por simpatizantes de Getúlio Vargas, inflamando ainda mais os ânimos já bastante alterados. Foi nesse dia que houve na Praça da República o confronto entre a população e os simpatizantes de Getúlio Vargas, que diante de uma multidão dispararam de um edifício e mataram ali os manifestantes MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. De lá para cá, 18 de maio a 9 de julho, tivemos o início do conflito. Foi um tempo aí de quase 50 dias em que houve essa ebulição. A Revolução Constitucionalista, ela brigava principalmente pela dissociação dos poderes. O poder era centralizado no presidente da República, que era o legislador, o executor e também o fiscalizador. Alguns citam que os paulistas em si foram 100 mil voluntários do dia para a noite. Imagine só, a Força Civil, que hoje é a Polícia Militar, tinha 10 mil homens. De repente, aparecem 100 mil voluntários. Não existia fardamento, não existia munição, muito menos alimentação para essas pessoas. Piracicaba, na época com aproximadamente 30 mil habitantes, não fica de fora dos esforços revolucionários e rapidamente começa a organizar um batalhão de voluntários para enfrentar as tropas federais. O movimento de Piracicaba foi o seguinte: no dia 12 de julho de 1932, no Teatro Santo Estevão, Praça José Bonifácio, na época ainda era Praça 7 de Setembro, tivemos ali a primeira reunião, comandada inclusive pelo professor Alberto Volessax, ele que secretariou a reunião. Temos atas, inclusive, dessa reunião com nomes dos voluntários. Piracicaba mandou cerca de 600 homens. Aí houve esse início, foi na região norte do estado de São Paulo, Itapira, Cruzeiro, Areias, para onde partiram os piracicabanos. Aqui de Piracicaba, todos partiram pela estação de trem da Paulista, rumo a Quitaúna, que inclusive tinha uma base do Exército, ainda hoje tem. Quitaúna é um bairro da cidade de Osasco. De Quitaúna, eles partiram daí para estações de trem de São Paulo, alguns de caminhão, e outros veículos de locomoção, de grande locomoção na época, e cada um partia assim para a região norte do estado de São Paulo. Dentre os cerca de 600 voluntários piracicabanos estava o já falecido professor da Exalc, o doutor Walter Accorsi, que em uma reunião solene realizada na Câmara no ano de 2005, em homenagem aos ex-combatentes, trouxe um pouco do que foi estar no fronte. Porque tinha tudo. Tinha carrapato, tinha miséria, tinha fome, não tinha onde dormir, não é? Porque a vida de combatente realmente é uma vida selvagem. Havia uma mata e lá embaixo um ribeirãozinho. Já era mais ou menos 6 horas da tarde. Vamos dar um pulinho até lá. Pois foi a nossa sorte. Os inimigos passaram pertinho da nossa trincheira. Se nós estivéssemos ali por perto, estaríamos presos. De quando em quando havia um aviãozinho chamado Avião Vermelho. Esse avião deu trabalho, porque na retirada ele perseguiu as tropas paulistas, lançando bombas. Meu Deus do céu, nós já estamos retirando, por que lançar bombas? Não, para cá, para lá, e todo mundo corria, deitava aqui, deitava ali, porque não dava sossego para a retirada, Eu não participei dessa retirada, mas quem ficou atrás participou, Em outros momentos, o terror da guerra deu espaço para cenas inusitadas. Nós estávamos, num dos momentos, numa trincheira. Havia um pequeno vale e, logo em seguida, uma colinazinha onde estavam os inimigos. A gente se via daqui. Nós participamos da Revolução, mas com toda a sinceridade, nunca tivemos vontade de matar ninguém. Nunca nos ocorreu essa vontade. Dávamos tiro para espantar, mas não para matar. Eu, pelo menos, fiz isso. Bom, então, daqui a gente via o pessoal do lado de lá. Dando um grito daqui, havia uma resposta lá. Então, o Eduardo Catalão olhou e disse:
De onde vocês são? Da fazenda do Catalão. Olha, vocês são meus empregados. Olha que coisa interessante na história da nossa Revolução. Além de enviar tropas, Piracicaba também se mobilizou para garantir o abastecimento dos que partiram para o fronte. As doações eram registradas diariamente. E doações assim, hoje podem parecer incríveis, né? Doação de 3 cigarros para os revolucionários, doação de 2 maços de cigarro para os voluntários, doação de cobertores. Tivemos aqui o pão da Revolução, né? Ele era tabelado pelo município, pela prefeitura, então você tinha dosagem de farinha, de amido, enfim, de tudo que era colocado, e a diminuição do pão, o pão da Revolução. Tínhamos a campanha também de cavalos, né? Quem tivesse cavalos pudesse doar. Tínhamos campanhas de doação de espingardas da época, a Winchester. Então, assim, tudo que houvesse como fim a utilização na Revolução de 32 era solicitado pelo prefeito, que tinha poder, inclusive, de tomar da pessoa. Apesar de Piracicaba estar geograficamente distante dos campos de batalha, nem por isso a tensão do confronto deixou de permear a vida de nossa cidade. Curioso é ver que o jornal O Momento, da época, citava duas situações, O Momento e a Gazeta. Passou um avião aqui, vindo do Aeroclube de Rio Claro, todo mundo se escondeu. Quer dizer, será que vem bomba por ali? Né? Um outro fato é que havia um barco na Rua do Porto, também que ninguém sabe o destino e a origem, né? Mas ele estava roncando muito alto, que na Praça José Bonifácio conseguia se ouvir. E o pessoal falava, estamos sendo atacados. Quer dizer, a solução na época não tinha, porque o Exército, a polícia e os piracicabanos estavam no fronte de batalha. Se invadissem aqui, seríamos uma presa fácil, né? Esse barquinho que andava ali pela Rua do Porto, pelo Rio Piracicaba, inclusive, de repente sumiu. Aí todo mundo, opa, não é nada do que a gente imaginava. Cercado e sofrendo com a escassez de recursos, São Paulo assina em 2 de outubro um armistício com as tropas federais, pondo fim ao confronto que colocou brasileiros em lados opostos das trincheiras. E logo após o fim da Revolução, quando foi assinado o armistício, em 2 de outubro de 32, o que aconteceu? As pessoas passaram a ser perseguidas, né? A documentação existente foi jogada fora, né? E curioso é ver que os 3 jornais que eu citei aqui de Piracicaba, já no dia 4 de outubro, não falam nada sobre a Revolução, temendo o medo, né? Temendo o medo aí de uma retaliação. Então houve, assim, muita comoção, abraço à causa e depois um silenciamento. Na Câmara de Piracicaba, os registros sobre esse período também são escassos. A gente tem pouquíssimos registros, por ser uma época ditatorial e também a Revolução de 32 foi contra o governo. Então não vai ser nos registros oficiais que a gente vai achar documentos sobre a Revolução. O que a gente encontra é muito interessante, as citações a essa Revolução depois do período. Por exemplo, em 37, depois de um silêncio, desde 32, sobre a Revolução, começam a vir indicações, por exemplo, para construir, se eu não me engano, foi Aldovandro Fleury que fez uma indicação para a construção do monumento aos voluntários de Piracicaba na praça. Em 37 também o prefeito pede orçamento, crédito para a construção do monumento. Então a gente vem de um período de silêncio nos documentos da casa, onde não se cita essa revolução, para não só citar, como tentar comemorar ou celebrar esse movimento. Apesar de poucos serem os documentos sobre a Revolução de 32, a Câmara também guarda parte dos utensílios doados por um ex-combatente, como, por exemplo, este uniforme usado pelos paulistas, capacetes militares, este cantil e muitos outros apetrechos. O Joaquim Moreno, ele fez essa doação de diversos materiais que ele usou pessoalmente nessa Revolução. Tem os capacetes, a marmiteira, o uniforme, e está tudo preservado aqui na casa. E passados 89 anos, a Revolução de 32 deixou muito mais do que apenas lembranças e registros. A consequência disso tudo veio 2 anos depois, com a Constituinte de 1934, inclusive, como eu disse, né, ainda hoje usufruímos, né, no dia a dia de todo o resultado dessa Revolução. Por exemplo, as principais alíneas, os principais itens da CLT, a consolidação das leis trabalhistas surgiu na Constituinte de 34, né? Descanso semanal, remuneração, né? Habeas corpus hoje. Estima-se que 13 piracicabanos perderam suas vidas nos combates da Revolução de 1932.
Marcelo Bandeira traz os destaques do Câmara Convida de amanhã. Oi, Rebeca, tudo bem? Amanhã é dia de programa Câmara Convida. Estamos no estúdio aqui do nosso programa. Lembrando que a partir do meio-dia eu recebo o Reinaldo Pousa, que é presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município, CDL, e também vice-presidente do Clube Teatro São José. Aproximadamente 30% das empresas entre bares e restaurantes em Piracicaba fecharam as portas neste 1 ano e meio de pandemia. O Reinaldo vai falar especificamente sobre esse assunto e também como é que está o comércio de Piracicaba com o avanço da vacinação. O segundo bloco, você moraria numa casa feita de madeira ou de isopor? Pois é, recebo a professora da Escola de Engenharia de Piracicaba, da EEP, Maria Zagato, que levou os alunos dela a conhecer um projeto feito em Rio Claro, cidade próxima aqui em Piracicaba, que está priorizando a construção de casas com madeiras e também isopor. E o terceiro bloco, eu converso com o vereador Tiago Ribeiro. Pela primeira vez na Câmara de Piracicaba, foi eleito no ano passado, em 2020, com 1.234 votos. Ele integra a CPI do SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto. Portanto, esses 3 convidados marcando presença nesta sexta-feira no programa Câmara Convida, conforme eu disse aqui, tem início a partir do meio-dia, com reapresentação aos sábados, às 10 horas da noite e aos domingos, às 3 horas da tarde. Portanto, nos vemos amanhã aqui na TV Câmara, a partir do meio-dia, nesse dia 9 de julho, feriado nacional, Dia da Revolução Constitucionalista de 1932. Até lá! Devido ao recesso parlamentar, a Câmara não está realizando reuniões ordinárias nem extraordinárias, mas os vereadores, gabinetes e departamentos continuam funcionando normalmente, sempre respeitando as normas de prevenção ao contágio à Covid-19. Mais informações sobre a Câmara você encontra no site câmarapiracicaba.sp.gov.br e nas redes sociais do Legislativo Municipal. Termina aqui o Jornal da Câmara. Bom feriado e final de semana a todos vocês e na segunda estamos de volta. Até lá!